Uma das etapas mais importantes quando se produz um game, se vai fazer um game, é a parte de game design, é onde você vai definir coisas como a jogabilidade, as regras do game, os controles que serão utilizados para o personagem, o enredo, nível de dificuldade, dentre outras coisas. É o game design que define a maneira que o jogo vai funcionar e como ele será. Esse tema de game design ele foi sugerido pelo nosso inscrito Thiago Cipriano. Então, atendendo ao pedido dele, nós vamos falar um pouco sobre game design. E esse é um assunto que pode ser útil, obviamente, a todas as pessoas que desenvolvem games, tanto quem está iniciando, quanto pessoas que já estão nessa área. Também gostaria de agradecer, aproveitar esse instante inicial, para agradecer as pessoas que se inscreveram, que deixaram o seu like no podcast passado. E se você quer que este podcast continue e que esse canal possa trazer novos conteúdos, não só o podcast, mas também vídeos que eu estou preparando, então deixa o seu like aí no vídeo de uma vez, compartilha com os amigos, chame seus amigos para poder se inscrever, para fazer esse canal crescer e trazer mais conteúdos de qualidade para você. Bom, então o assunto de hoje, como eu já falei, é game design. Meu nome é Jefferson Dias e você está ouvindo a Indie Powercast. A primeira coisa que a gente tem que falar quando se trata de game design é fazer uma diferenciação do que seria game design e o que seria arte para games. Muitas pessoas confundem a parte de game design com a parte artística, com o visual do game. E não tem nada a ver. O game design ele não tem nenhuma relação com a arte do game. É lógico que um game designer ele pode definir o estilo artístico do game com base no game design como um todo, mas o design nesse caso ele não está direcionado à parte de arte, ao desenho, à arte em si. Quando a gente fala design nessa questão do game design, está mais associado ao projeto, ao planejamento de alguma coisa do que a arte em si. E existe uma certa confusão quando se traduz o design para português, porque, por exemplo, tem situação que o design está relacionado a projeto e não está necessariamente relacionado a algo visual, como é o caso do game design, que não tem relação com a parte visual do game. E tem situações que aí nesse caso, voltando aqui um pouco, nesse caso a gente traduziria esse design como projeto, seria como se fosse o projetista do game. E tem situações que a gente geralmente traduz para arte, como quando, por exemplo, é um logotipo ou um panfleto, alguma coisa assim, que geralmente falam design, só que a gente costuma traduzir como arte. E como existe essa tradução do design no sentido de panfletos, etc., ser traduzido para a arte, a gente tem essa questão de querer traduzir sempre o design para a arte, mas não é. O design do game design não tem nada a ver com arte. O game designer, que é o profissional, isso é importante também. A pessoa que trabalha com game design não é game design, ela é game designer. Às vezes a gente vê muito nos grupos, no Facebook, pessoal postando lá, preciso de um game design. Não é game design, é game designer, é o profissional. Enfim, o game designer, no caso, ele é o projetista do game. É a pessoa que vai definir as regras do jogo, como que o jogo vai funcionar, como serão as fases, qual será o nível de dificuldade, como que as fases ou a jogabilidade do game vai se encaixar no enredo, dentre outras coisas.
A partir desse planejamento que o game designer faz, ele passa essas ideias, esses conceitos para os outros profissionais que vão trabalhar no game, para que esses profissionais possam produzir aquele jogo. Então, os programadores vão pegar as diretrizes do game designer e vão programar o jogo. Os artistas vão pegar essas diretrizes relacionadas à parte artística e vão produzir as artes, e por aí vai. Bom, nesse podcast eu quero falar sobre alguns tópicos sobre o game design, porque o game design é algo muito complexo e muito amplo. Então você pode falar sobre horas e mais horas sobre game design e pegar assuntos diferentes, mas aqui eu separei alguns que são importantes para a maioria dos desenvolvedores de games. Aqui nesse caso eu estou falando de game design voltado para jogos digitais, porque muitas pessoas não sabem, mas o game design também abrange os jogos analógicos, os jogos de tabuleiro. Tanto é que um projetista de jogos de tabuleiro também é um game designer, só que ele trabalha com uma mídia diferente, que não é o videogame. Então ele trabalha com algo diferente, apesar que pode ter sim jogos de videogame baseado em tabuleiro, que seja um simulador. Mas enfim, aqui nós vamos falar mais propriamente do game design para videogames. A primeira coisa importante ao se trabalhar um game design é a jogabilidade do game. É a jogabilidade que vai definir se o jogo é ou não legal de se jogar. Porque às vezes a pessoa pensa, um jogo para ser bom precisa de gráfico, precisa de história. Só que para te falar a verdade, nem sempre a história é tão relevante assim. Se você for pegar mesmo, a maioria dos jogos que são considerados bons, os clássicos, a história acaba sendo uma coisa irrelevante. Por exemplo, na minha infância, eu joguei vários jogos do Super Nintendo que são clássicos, como Mario World, Donkey Kong, dentre outros games, Ninja Gaiden, que no caso é do Nintendinho, que um grande período eu joguei jogos do Nintendinho, e a maioria desses jogos tinham a parte textual que contava a história em inglês. E a gente não sabia inglês. A gente jogava não pela história, porque a gente não entendia nada da história. Na verdade, a gente até entendia uma parte com base no que a gente ia jogando. Então a gente ia jogando, ia avançando, ia vendo algumas cutscenes, algumas imagens, a maioria era estática, e a gente ia criando uma ideia do que seria o enredo do game. Mas a gente não fazia a menor ideia se aquilo era real. Então, pra gente que não tinha contato com o inglês, o enredo era o mínimo, porque a gente não sabia a história. Era tudo em inglês e a gente não tinha a menor ideia. E na época não tinha Google Tradutor nem nada. No máximo era um dicionário e olha lá, porque não era todo mundo que tinha um dicionário de inglês. Porque para quem viveu os anos 90 sabe que dicionário de inglês não era algo muito barato. Costumava ser bem mais caro do que um dicionário comum, pelo menos aqui na minha região. Então, o enredo, de certa forma, por mais que ele é importante para um game, o que vai definir mesmo é a jogabilidade. É a mesma questão de, por exemplo, uma pessoa que gosta de jogar futebol. Não existe um enredo por trás do jogo do futebol, não existe uma história. Ela gosta de jogar futebol porque ela gosta de se exercitar, gosta daquela adrenalina, gosta daquela pressão, aquela sensação de vitória, de dificuldade e tudo mais. Ou seja, é a jogabilidade, o ato de jogar por si só já pode fazer com que um jogo seja interessante. Mesmo que ele não tenha uma história, mesmo que ele não tenha um enredo nem nada. Se ele for um jogo que é bom de se jogar, que é interessante você controlar o personagem, que o jogador, o fato dele andar com o personagem, pular e desbravar o ambiente, se isso já for interessante, o seu jogo já está com um grande caminho andado.
Então é importante você pensar na jogabilidade nesse ponto de vista, de que os jogadores eles precisam de uma jogabilidade interessante, porque você pode ter uma história excelente, mas na hora que a pessoa pega o controle ela passa mais raiva do que conseguir fazer alguma coisa e sentir uma satisfação de tá apertando os botões e aquilo tá sendo reproduzido dentro do jogo. Se aquilo não traz satisfação, então o jogo já perde muitos pontos aí. Então a jogabilidade ela é importante, principalmente também nessa questão até mesmo da relação que existe da jogabilidade e atividade motora que o jogador tem de apertar botões, a sensação de apertar botões e ver a coisa acontecendo ali na tela. Essa relação também é muito importante. E esse prazer que a pessoa sente em fazer isso, essa satisfação, acaba que a pessoa não percebe. Ela joga aquilo e não percebe que ela está tendo aquela satisfação em fazer aquilo. Tanto é que se você for perguntar para a maioria das pessoas o que elas esperam de um jogo, a maioria vai falar um bom gráfico, uma boa história, etc. Mas o que prende mesmo é uma boa jogabilidade. É você fazer com que o seu jogador sinta uma satisfação ao estar jogando o seu game, a estar apertando os botões literalmente e fazendo a coisa acontecer lá do outro lado, de forma que aconteça de maneira o mais natural possível. Outra coisa importante quando se trata de jogabilidade é buscar manter uma jogabilidade simples, que o jogador consiga aprender o mais rápido possível, sem precisar de passar horas, minutos, tendo que seguir um tutorial para poder desenvolver a habilidade de controlar o personagem, por exemplo. Então busque manter a jogabilidade o mais simples possível, para que qualquer pessoa possa jogar sem grandes dificuldades. Nesse caso é bom até mesmo recorrer a certos padrões que quem joga já segue naturalmente, mesmo uma pessoa que não joga. Por exemplo, se você tem um joystick, esse joystick geralmente tem o direcional, para cima, para baixo, esquerda e direita. Você tem um jogo de plataforma onde tem um personagem. Mesmo para a pessoa que nunca jogou, se ela olhar para a tela, ver um personagem, ver um caminho à direita, ver um caminho à esquerda, e ela vê o controle, vê que existe um direcional com símbolos que indicam direção, intuitivamente ela vai raciocinar ali, ou vai pensar que se ela apertar a setinha para a direita, talvez faça aquele objeto, aquele personagem se movimentar para a direita. E o para a esquerda movimenta para a esquerda. Ou seja, é intuitivo. Então você deve buscar fazer com que a jogabilidade do seu game, o controle do jogo, etc., seja algo intuitivo. Outra questão também que me veio aqui na cabeça, que eu nem coloquei aqui na minha anotação, mas é importante falar, é que os gráficos de um game também devem favorecer para que o jogo se torne intuitivo. Por exemplo, se você inicia um game e você tem o personagem e você vê ali no jogo uma maçã, a maçã é algo inofensivo. Você vê uma maçã brilhando, chamando a atenção, automaticamente você vai, como posso dizer, vai intuir, na verdade não é nem intuir, mas vai vir na sua cabeça a ideia de que você deve coletar aquela maçã. Que a maçã na vida real é algo inofensivo e que traz algo de bom, né? Ela te alimenta, te dá vitaminas, etc. Então, consequentemente, se você está num game e você vê uma maçã brilhando e chamativa e amigável, você automaticamente vai querer pegar ela. Diferente se você está andando e você vê um espinho, algo pontiagudo, você vai querer evitar aquilo, porque aquilo remete a algo negativo na vida real.
Então, os elementos visuais de um game devem ter uma relação muito íntima com a jogabilidade. Então, os elementos de um jogo, eu estava falando sobre a questão da jogabilidade intuitiva, os elementos do jogo devem auxiliar nessa jogabilidade também, para que o jogador consiga identificar o que é nocivo e o que é inofensivo, o que deve ser, o que é um objeto interativo que ele vai interagir e o que é um objeto que ele não precisa interagir. É por isso que muitos jogos, por exemplo, têm os elementos que o jogador vai interagir, costuma ter um certo padrão de cor e movimento, enquanto elementos que estão ali só por cenário possuem um outro padrão, uma outra paleta de cores. Se você for jogar os games, mas não precisa nem ser necessariamente os mais famosos, você percebe que existe uma diferença na saturação, no padrão de cores dos elementos do primeiro plano, que é aquilo que que é o jogador, os inimigos, os objetos coletáveis, que geralmente são tudo animados, tudo tem algum movimento para indicar que aquilo está ali, e que na medida que você vai se aproximando do background do game, que são coisas que estão ali somente para fins lúdicos, que não tem uma finalidade interativa e sim contar uma história, mostrar o cenário, você percebe que as cores mudam bastante, de tal forma que você consiga identificar de maneira precisa o que é background e que o jogador não vai interagir, e o que é os elementos que o jogador interage, que são as plataformas, são os inimigos, são os itens coletáveis, etc. Então um jogo, quando você pensa em jogabilidade, você tem que pensar numa maneira geral, inclusive na questão visual. Em que o visual do game pode auxiliar na jogabilidade, pode facilitar com que o seu jogador entenda melhor o game, não só o enredo do jogo, porque o visual ele é muito importante para que o jogador entenda o enredo e entenda em que situação que ele se encontra, se ele está numa caverna, se ele está numa floresta, se ele está num deserto, debaixo da água, etc. Para que ele se localize na história. Mas o gráfico não é só para isso. Ele também serve para indicar elementos para o jogador. Para que o jogador entenda o que ele deve coletar, o que ele pode coletar, o que ele não deve coletar, o que é uma plataforma que se ele pular ele vai parar ali, o que é uma parede que ele não ultrapassa. Então ele precisa identificar os elementos do jogo através do visual. Outro ponto importante também são as regras do jogo, que tem uma relação também com a jogabilidade. As regras do jogo seriam o seguinte: você tem o seu game, você deve definir algumas características de jogabilidade, de personagem, etc. Como que o personagem se movimenta, quais são os seus poderes, etc. Só que você também precisa definir algumas regras, como, por exemplo, quando que o jogador perde, quando que o jogador ganha e como que o jogador se recupera de alguma situação. Por exemplo, você pode definir que o jogador só vai perder no game, só vai dar game over, se o tempo do jogo acabar. Então, enquanto o tempo não acaba, ele pode ir repetindo várias vezes. E que o jogo só termina quando ele alcança determinada pontuação, ou quando ele chega em determinado ponto daquela fase, ou mate um número X de inimigos. Ou seja, são regras que definem o fracasso e a vitória. Qual que é o parâmetro para definir o fracasso? Qual que é o parâmetro para definir a vitória? Então você precisa trabalhar isso. E isso é interessante porque às vezes a pessoa quer fazer um jogo diferente. E às vezes o jogo diferente está justamente nesses detalhes de regras. Porque, por exemplo, se você pega os jogos de plataforma, a maioria é você sair do ponto A até o ponto B sem morrer.
Então, o objetivo, o fator de vitória é sempre sair do ponto A e alcançar o ponto B. Mas você pode fazer um jogo de plataforma que seja diferente, que seja um jogo de plataforma como os convencionais, mas que tenha uma regra de vitória totalmente diferente dessa. Então, às vezes você mudando alguns clichês de game design, algumas regras, você altera totalmente o game e pode fazer algo totalmente inovador. A mesma questão da derrota, as regras de derrota, o que faz o personagem de fato perder dentro do jogo. E você precisa definir também questões como bônus, etc. Se ele coleta X moedas, ele ganha tal coisa. Se ele coleta tantos de tal coisa, ele ganha isso. Se ele morre tantas, se ele perde tanto de energia, ele perde uma vida. Se ele perde tantas vidas, dá game over. Então você precisa definir essas questões das regras do jogo. Dependendo do seu jogo, você pode fazer algumas coisas, implementar. Por exemplo, você vai fazer um game casual e você quer com que o personagem não morra simplesmente. Você pode fazer com que, quando der game over, ele, por exemplo, compartilhe alguma coisa nas redes sociais, alguma coisa do tipo, convida um amigo para jogar e ele ganha um bônus de uma vida extra, por exemplo. Muitos jogos casuais da internet de navegador utilizam esse recurso da pessoa compartilhar aquele jogo, uma publicação nas redes sociais para ganhar algum benefício. Isso também faz parte das regras do jogo. E essas regras do jogo, elas devem estar muito bem amarradas, muito bem encaixadas uma na outra, para você não acabar gerando entre aspas, um monstro no jogo. Porque o que acontece? Suponha que você defina aquela regra clichê de se coletar 100 moedas ganha uma vida. Aí suponha que uma determinada fase exista 300 moedas. Ou seja, o jogador, se ele passar naquela fase, ele vai ganhar 3 vidas. Aí o que ele pode fazer? Ele pode jogar aquela fase, coletar as 300 moedas, ganhar 3 vidas. Aí ele morre no finalzinho da fase, se mata, e vai ter um saldo de 2 vidas extras. Depois ele joga novamente, ganha mais 3 vidas, se mata novamente. Agora ele já está com 4 vidas. Volta, joga aquela fase novamente, coleta as 3 vidas através das moedas, morre mais uma, e assim ele vai só aumentando cada vez mais o número de vidas que ele pode ter, e no final o jogo acaba ficando até meio sem graça porque o personagem nunca dá game over. E às vezes essa questão de ter o game over, ter poucas vidas, isso pode fazer parte da jogabilidade também. O jogo não precisa necessariamente entregar tudo de bandeja. A dificuldade faz parte da experiência de jogo. Mas isso eu vou falar mais pra frente. Então você tem que pensar nas regras de tal forma que uma regra não prejudique a outra e não entre num loop permanente que faça com que o personagem do jogador se torne algo imbatível, por exemplo. Outra coisa importante são os controles do jogo, que tem a ver com a jogabilidade também. Mas é o seguinte, se você pegar os primeiros jogos, alguns jogos ali dos final dos anos 90, início dos anos 2000, jogos de computador, você percebia que eles utilizavam uma quantidade absurda de comandos. Às vezes você tinha a parte numérica do teclado, uma tecla, um número para cada arma diferente que o jogador tem. E para cada coisinha ali que o jogador faria, você teria uma tecla do teclado. Então, os desenvolvedores, como tinham o teclado inteiro à disposição, eles utilizavam o máximo possível, colocando cada mini comando em uma tecla diferente. Diferente dos jogos de videogames,
que tinha um número bem limitado de teclas. Você pegar ali o Nintendo 8-bits, o Master System, você tem os direcionais, o A e o B. Só isso. Então todo o controle do jogo tinha que ser feito através desses botões. Enquanto que nos computadores tinha um número gigantesco, bem maior, de possibilidades de teclas. E era até ruim, porque esses jogos que utilizavam muitas teclas, você acabava ficando perdido, porque cada jogo utilizava padrões diferentes e era difícil decorar tudo aquilo. Você ia jogar um jogo, você tinha que decorar quais eram as teclas utilizadas naquele jogo. Mudava de game, você tinha que saber quais eram as teclas que eram totalmente diferentes utilizadas naquele jogo. O que não acontece tanto com o videogame, porque se você pegava um jogo de Nintendo 8-bits, todos os jogos iriam utilizar aqueles botões que tinham ali no controle. Não tinha muitos. Então não era difícil você descobrir o que cada botão fazia. Então é importante você manter os controles simplificados e buscar seguir alguns padrões. Por exemplo, a maioria dos jogos de computador, geralmente você movimenta com ASDW. Então, se você fazer um padrão diferente, talvez não vai ficar tão intuitivo para a maioria dos jogadores. Então, buscar seguir um pouco aquilo que já está sendo feito, não pela questão de copiar ou de não ter criatividade, mas para facilitar para o seu jogador. Não adianta nada você fazer algo extremamente criativo e inovador se aquilo não beneficia o seu jogador. Primeiro pensa no seu jogador, depois pensa se aquela inovação vale a pena. Uma inovação que não traz benefício para o jogador, não traz conforto nem nada, não serve para absolutamente nada. Pegue alguns jogos antigos, dá um exemplo do Castlevania, do Nintendo 8-bits, que ele tinha, no caso do Nintendo 8-bits, tinha os direcionais, o A e o B. Então o personagem principal, ele podia pular e dar chicotada e se movimentar. Era utilizada a tecla para baixo para ele descer a escada, direcional para baixo para ele descer a escada e direcional para cima para ele subir as escadas. Só que além dele dar chicotada, pular, subir, descer a escada, andar para direita e para esquerda, o personagem ele também tinha algumas habilidades especiais, como por exemplo mandar espada ou em alguns momentos mandar um bumerangue. E como que os desenvolvedores fizeram para ter esse comando extra sem ter botões suficientes? Porque o direcional, todos os botões dos direcionais estavam sendo utilizados. Subir escada, descer escada, direita, esquerda. Um botão já estava sendo utilizado para o pulo e outro botão utilizado para o chicote. Então o que eles fizeram? Eles combinaram comandos para poder criar uma variação e uma nova funcionalidade. Então quando você pega a espada no Castlevania, você aperta para cima e dá a chicotada, aperta o botão do chicote, ele não vai usar o chicote, ele vai mandar a espada, que é o item especial que ele carrega. Ou seja, mesmo tendo uma limitação de número de teclas, eles conseguiram extrapolar e ir além disso. Muitos jogos, por exemplo, para você andar e dar uma cambalhota, muitos jogos faziam isso. O Rei Leão do Super Nintendo fazia isso. Era você apertar para frente e ao mesmo tempo apertar na tecla o direcional para baixo, fazia uma diagonal para baixo. Aí ele dava uma cambalhota. Muitos outros jogos faziam isso. Então, ao invés de fazer uma tecla, utilizar um botão só para isso, eles combinaram dois e funcionou melhor. Porque às vezes você está andando, quer dar uma cambalhota, ao invés de você apertar no outro botão, você só movimenta o dedo ali para descer, direcionar um pouco para baixo e já facilita bastante. Então, você tem que pensar um pouco nos controles e pensar um pouco na ergonomia dos controles, vamos dizer assim. E quando você trabalha com joystick, você tem que pensar o seguinte:
qual que é o botão mais utilizado e qual é o segundo botão mais utilizado. Se você pega um jogo de plataforma e tiro, a primeira funcionalidade mais utilizada é o pulo e a segunda é o tiro. Então você tem que posicionar ou selecionar os botões do joystick de tal forma que fique mais fácil possível da pessoa pular e atirar. Eu, por exemplo, gosto muito dos jogos que utilizam o botão mais abaixo do joystick, ali aquele que fica do lado direito, que a gente controla com a mão direita. Então, um botão que fica mais abaixo para pulo e o botão da esquerda para tiro, porque quando você coloca o dedão por cima do joystick, automaticamente o seu dedo já pega esse botão que é o para baixo e o botão para esquerda. Deixa eu ver aqui mais ou menos no controle do PlayStation qual que seriam as posições. Eu não tenho de cabeça aqui o posicionamento. Então seria o X e o quadrado. Eu particularmente prefiro quando é assim, quando o pulo está no X, que é aquele de baixo, e o tiro está no quadrado. Se, por exemplo, o pulo está no triângulo e o tiro está no X, você tem uma distância muito grande a percorrer com o dedo que atrapalha na dinâmica do jogo. Da mesma forma, não funcionaria você colocar o pulo no L e no R, por exemplo, no jogo de ação. Imagina você jogar contra dessa forma. Você não consegue, porque tem que ficar pulando e atirando a todo instante. E quanto mais próximos for esses botões, para você conseguir pular e rapidamente acionar o tiro ao mesmo tempo, melhor. Então pensar nesse ponto de vista também. Outra questão, enredo. Como você pega uma história e converte isso em um game. Se você quer de fato aprender isso, eu recomendo que você jogue alguns games do Super Nintendo, como Rei Leão, Aladdin e qualquer outro jogo que seja baseado em filme. Depois você pega o filme e assiste e tenta fazer um paralelo. Por exemplo, tal fase está relacionada a tal parte do filme. A fase 2 está relacionada a tal parte do filme. Você vai perceber que existe mudanças do cenário, obviamente, com base na locação ali da situação da história. O visual do cenário muda. Muda-se também, em alguns casos, a jogabilidade. Por exemplo, você tem ali no Rei Leão, a maioria das fases é de plataforma, mas tem situação que ela se torna aquelas fases de corrida, de correr, pular e abaixar. Aquela maldita fase que você está em cima de um avestruz correndo, que tem relação com uma parte do filme, que é uma parte mais musical do filme, que eles estão cantando. Tá o Simba e a Nala, e eles estão num avestruz correndo e cantando. Coisas de Disney, aqueles musicais. Então eles pegaram esse momento do filme e converteram isso em uma fase. E ao invés de seguir aquele mesmo padrão da fase de plataforma, colocaram uma jogabilidade diferente. Mesma coisa, na parte que o Simba está correndo da manada dos Gnus, que é aquele momento que o Mufasa, que é o pai do Simba, morre, que tá vindo aqueles, como se fossem búfalos, né? São Gnus correndo atrás dele. A mecânica do jogo também muda, a jogabilidade muda totalmente. Então, ao invés de você ter plataforma, você tem o personagem visto de frente, que é algo até diferente, porque até então eu nunca tinha visto nenhum jogo assim. A maioria você viu o personagem por trás, de cima ou de lado. Mas dessa vez você viu o personagem de frente, como se ele estivesse correndo na sua direção, vindo para você. E vindo aquela manada atrás e você tinha que desviar dos gnus que vinham e também pular das pedras que apareciam no meio do caminho. Então a mecânica mudava para fazer uma referência a determinada parte da história, que tem até algumas tomadas do filme que são bem semelhantes a esse estilo de jogabilidade. Então você tem que pegar a história do game
separar ela em momentos principais e transformar esses momentos em fases diferentes. Então você pega individualmente determinado estágio da história. Qual que é o objetivo desse estágio e quais são as dificuldades e qual é o cenário, onde o personagem se localiza. Então, a partir dessas perguntas, você chega a respostas para você guiar a produção do seu game. Então, você se pergunta, nesse momento da história, o que está acontecendo? Quais são as dificuldades? Quais são os possíveis inimigos que podem estar ali? E qual que é o cenário? A gente vê esse exemplo também no jogo do Rei Leão. Por exemplo, tem fases que os inimigos são apenas... Por exemplo, a primeira fase, os inimigos são alguns lagartos, eu acho que são camaleões, que ficam pelo cenário, e porco-espinho. E no final você tem uma hiena, mas a maioria é porco-espinho e esses bichinhos que ficam lá. E tem alguns besouros também. Na segunda fase você não tem inimigo, você só tem obstáculos. Você tem a água que você pode cair, etc. Inimigo mesmo você não tem. Depois eu acho que na terceira fase, que é a fase do cemitério de elefantes, os inimigos já mudam. Já começa a aparecer mais hienas e aparecem alguns urubus também. Porque a situação mudou. Então, se você pega a situação do filme e a situação do jogo, então elas têm relação. Diferente do que acontece, por exemplo, quando você chega nas fases, quando ele encontra o Timão e o Pumba, que eles estão naquela floresta lá, cheio de insetos, etc. Já não aparecem as hienas. Elas apareceram antes, em algumas fases anteriores, mas nessa fase ela não aparece, porque elas não têm nada a ver com aquele momento da história. Porque no enredo, na história, no filme, não tem hienas naquele local. Então não faz sentido você colocar hienas numa fase que corresponde àquela parte da história. A mesma coisa ali na segunda fase, que tem relação com aquela parte musical do que o Simba canta, que tem vários animais, todo coloridinho. Que não tem hiena, não tem nada de perigo, nada de que possa ser nenhum inimigo ali para ele. Então você tem que distribuir os inimigos também, ou pensar na dificuldade, no cenário, etc., com base no enredo. E aí eu puxo para um outro ponto, que é a dificuldade do seu game. Você tem que pensar na dificuldade baseado no enredo. Igual eu falei, você distribui os inimigos e muda até mesmo a jogabilidade do seu game com base no enredo. Então vai ter horas que vai ser mais fácil, porque dentro da história não tem nada de dificuldade ali, não existe um perigo iminente naquele momento, enquanto que existem momentos que existe um perigo a ser enfrentado. Então a fase vai ser mais difícil. Só que você, além de pensar nessa situação, você tem que pensar também na evolução do jogador. Como assim? Você não pode, melhor, começar o jogo difícil, depois ficar fácil, depois extremamente difícil, depois muito fácil, porque isso não segue uma lógica de desenvolvimento do jogador. É muito comum, e é o mais provável, que um jogo comece mais fácil e vai se tornando cada vez mais difícil. São jogos de dificuldade linear. Cada vez que o jogador avança, mais difícil vai ficando. E existem alguns jogos que a dificuldade oscila um pouco, devido a novos desafios que vão aparecendo. Isso é muito comum em jogos que são divididos por mundos. Você tem fases e essas fases são divididas em mundos. Então você tem da fase 1 até a fase 5 do mundo 1. Depois a fase 1 a fase 5 do mundo 2. E cada um desses mundos possui coisas diferentes, mecânicas diferentes
que são apresentadas para o jogador. Então, o que acontece quando você tem essa situação? A fase 1 do mundo 1 vai ser mais fácil e ela vai se tornando cada vez mais difícil até a fase 5 do primeiro mundo. Quando você chega no segundo mundo, o jogador ele vai se deparar com mecânicas e inimigos diferentes. Ele é apresentado ao novo mundo. Por isso que separa ali mundo, porque é como se ele entrasse num jogo um pouco diferente. Situações diferentes. Se você já coloca, se você mantém aquela linha ascendente de nível de dificuldade para esse segundo mundo, talvez o jogador já tenha mais dificuldade, porque ele está acostumado com um nível de dificuldade maior, só que no mundo 1, no mundo 2, você não pode subir o nível de dificuldade baseado na última fase. Você tem que diminuir um pouco para que o jogador se acostume com aquela nova proposta daquele novo mundo e vai se tornando mais difícil. Chegou no mundo 3, ele foi exposto a novas situações naquele grupo de fases. Você tem que diminuir a dificuldade, pelo menos na primeira fase ou nos primeiros instantes daquela fase, para que o jogador acostume com aquela nova proposta e então você vai graduando novamente. Então é um nível de dificuldade que oscila, ele não é linear. Ele oscila para que o jogador não se perca na medida que você introduz situações totalmente diferentes. Porque senão o jogador está acostumado com uma mecânica, com um grupo de inimigos, aí ele chega numa outra parte do jogo e é outra situação totalmente diferente que ele não está acostumado. Aí não funciona. Jogo que você pode pegar um exemplo disso, dessa oscilação, é Donkey Kong. Sempre que tinha alguma fase diferente, às vezes você está jogando aquelas fases comuns ali, tudo mais. Aí quando chega uma fase totalmente diferente, como por exemplo aquelas fases do gelo, as primeiras fases do gelo costumam ser mais fáceis. Até mais fáceis do que alguma outra fase anterior. Porque é um outro jeito de jogar. O personagem escorrega, não tem tanta visibilidade quando está caindo neve. Então o jogador tem que se reacostumar com o jogo. E se fizer uma fase muito difícil, ele não vai conseguir avançar, progredir da maneira, no mesmo passo que ele estava progredindo. E outra coisa também importante para o game design é sobre integrações externas. Muitas vezes você faz um jogo e você pensa só no jogo no âmbito ali, daquilo que você está desenvolvendo. Só que tem situações que você precisa integrar com outras coisas. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um game que para que esse jogo funcione eu preciso integrar uma série de coisas. Uma delas é o PHP, porque as informações dos jogadores, vai ser um jogo para web, os jogadores logam no game e ali o jogador tem as informações sobre as vitórias que ele conseguiu, as conquistas, a quantidade de moedas, pontuação, vai ter uma loja online, etc. Só que para isso acontecer, eu preciso de uma integração com o PHP. Então, o game designer ele precisa ir um pouco além daquele básico de desenvolvimento de games e passar a conhecer outras tecnologias relacionadas aos games. Entender como que funciona um multiplayer, por exemplo, para ele ver o que é possível fazer e o que não é possível fazer no multiplayer. Precisa conhecer tanto o multiplayer, aquele que você tem um servidor e todo mundo se conecta a ele, quanto o multiplayer ponto a ponto, o peer-to-peer, que já tem um funcionamento bem diferente e não dá para fazer as mesmas coisas que você faria em um jogo de servidor dedicado. Mesma coisa, dependendo do que você quer fazer, você vai precisar entender como que funciona uma integração com banco de dados via Ajax e PHP. Então você precisa buscar conhecer novas coisas além do desenvolvimento
para ver o que é possível fazer. Às vezes você quer fazer um game, quer monetizar, mas não existe necessariamente uma tecnologia para isso. Mas se você conhece outras tecnologias, você consegue desenvolver algo para resolver aquele problema. Por exemplo, tem um game que eu comecei a desenvolver, eu não sei se eu vou terminar ele, mas é provável que eu termine, que o objetivo ia ser um jogo para web, só que ele precisava ter mecanismo de monetização por compra de itens. A pessoa compra moedas e usa essas moedas para adquirir habilidades especiais, novas características dentro do jogo. Só que é complicado você fazer isso. Até então, eu estou utilizando o Construct 2 e não existe um mecanismo assim fácil para você colocar venda de itens num jogo web. Existe a possibilidade de fazer isso para jogos mobile, mas não para jogos web. Então, como eu já tinha um conhecimento, eu já tinha feito algumas coisas de integração do Construct 2 com o banco de dados, ainda bem rudimentar, seguindo alguns tutoriais, me veio a ideia de criar um banco de dados. Nesse banco de dados eu colocaria uma série de códigos com uma quantidade de dígitos, como se fossem números seriais de softwares. Então eu iria vender esses números seriais através de uma plataforma automatizada, e quando a pessoa quisesse adquirir novas moedas dentro do game, como a princípio não é possível você vender um item e aquilo aparecer dentro do jogo, dá para fazer com PHP, dá para fazer isso com PHP, mas de uma maneira mais complexa, mas eu queria fazer de uma maneira mais fácil, mais simplificada. A minha ideia era cadastrar no banco de dados esses códigos, a pessoa compraria esse código, quando ela compraria a moeda, ela receberia esse código via e-mail, ela usaria esse código dentro do game, quando ela inserisse o código seria buscado no banco de dados e caso a resposta fosse positiva, ou seja, existisse o código, ela adquirisse a quantidade de moedas da compra e automaticamente aquele código seria excluído para que outras pessoas não usassem. É um sistema semelhante com o que a Google faz com aqueles cartões e que muitos jogos fazem. É comum você ir nas bancas ter aqueles cartãozinhos da Google Play, que é basicamente isso. Você compra, raspa ali, vai ter um serial, um código serial, você insere dentro do aplicativo e ele converte esse código, caso esse código exista, dentro de um banco de dados e transfere esse dinheiro. É basicamente isso que eu iria fazer. Então você tem que buscar soluções diferentes para situações que você queira fazer que também é diferente. Porque até então não era comum, não existe um meio nativo de monetizar através de venda de itens jogos para navegador através do Construct 2. Mas, utilizando esses outros recursos, essas integrações, é possível fazer isso. Então, é importante você conhecer o máximo possível de possibilidades, porque a partir daí você consegue imaginar ideias, ter ideias novas, utilizando os recursos que você tem para fazer algo inovador, que seja interessante e ao mesmo tempo seja viável, tanto para produzir quanto para manter o projeto. Tanto é que esse projeto que eu estou fazendo, que é como se fosse um jogo de futebol de botão, que é o que eu quero lançar o mais breve possível, mas ainda vai demorar. Eu estou até mesmo fazendo um curso de PHP justamente para isso, para melhorar o máximo possível o meu conhecimento de PHP, banco de dados, trabalhar essa integração e poder fazer algo o mais bem feito possível para realmente proporcionar ao jogador uma experiência interessante. E lá vai ter uma série de coisas. Cada vez que o jogador ganha, ele ganha uma quantidade de moedas, ganha medalhas,
As medalhas se transformam, na medida que ele ganha, em troféus. Troféu de bronze, prata, ouro, diamante, por aí vai. Para que ele possa ter o que mostrar, né? Como se fosse a evolução do personagem. Tem um ranking também público, para que as pessoas possam acessar e ver o ranking e ver se ela está ou não bem qualificada e buscar essas qualificações e quem sabe fazer até mesmo torneios baseados nesse jogo. Mas isso só é possível através do conhecimento dessas integrações. Se eu não soubesse da possibilidade de integrar o PHP com o banco de dados para poder fazer tudo isso, eu com certeza não iria nem cogitar fazer algo do tipo. Mas como eu sei que existe a possibilidade de fazer isso e sei como que funciona, então eu já tenho um grande caminho já traçado, já percorrido. Porque eu sei que aquilo que eu estou planejando vai funcionar na prática. Porque se você não conhece as ferramentas que você tem, você nunca tem certeza se aquilo que você planeja funciona na prática. Bom, então é isso aí, já deu muito tempo de podcast, ficou bem grande, mas espero que seja útil. Então, se você gostou dessa nova edição aqui do podcast, desse episódio, deixe o seu like, se inscreva aí no canal para receber os próximos podcasts, compartilha esse podcast com seus amigos, às vezes você tem um conhecido aí que goste, que acha interessante, e você acaba ajudando ele, e ele acaba ajudando também o canal. É como se fosse uma troca. Vocês assistem, escutam, né, nesse caso, interagem, e eu ofereço as informações. Bom, então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. É isso aí e até a próxima.